Para começarmos a modelagem, vamos iniciar pelo momento que a gente abre o software Revit. Normalmente quando eu abro o Revit, e aqui eu estou usando a versão 2020, mas não há grandes alterações, né, nas versões futuras, pelo menos até as atuais, né, a gente normalmente encontra essa tela de início. Nessa tela, algumas coisas que são importantes a gente começar a entender. Por exemplo, quando a gente abre o Revit, a gente tem duas opções de início de trabalho, ou através de modelos, ou através de famílias. Dentro do Revit, tudo que a gente chama de modelo, quando a gente fala de modelo, a gente está falando da modelagem em si, e normalmente a gente está tratando isso como projeto. O projeto é um modelo. As famílias normalmente são vários elementos que eu posso compor esse meu projeto. Então, tem algumas famílias que são as chamadas famílias de sistemas, que não tem como eu desvincular do modelo ou do projeto. Já outras famílias, eu consigo desvincular. Por exemplo, um exemplo de família que eu não consigo desvincular do projeto são, por exemplo, os telhados, as paredes, o terreno, eles são modelados dentro do projeto, não há como modelar fora e importar. Já outros elementos, como por exemplo janelas, portas, mobiliários, a gente chama de famílias que podem ser carregadas, famílias carregáveis. Então, esse tipo de família que pode ser carregado dentro do projeto, eles poderiam ser modelados aqui, ó, a partir desse inicial aqui, família, abrir uma já existente ou criar uma nova. E quando eu estiver falando de um projeto, como é o que a gente vai fazer, que é a modelagem da edificação, a gente normalmente inicia aqui do modelo, que a gente está falando de um projeto. Então, eu posso usar o abrir, que seria abrir um arquivo já existente, ou o novo para criar um novo. Como a gente vai criar do zero, eu venho aqui então em novo. Ao clicar em novo, normalmente quando você instala o Revit, ele já vem aqui ó, nessa parte de arquivo modelo, quando eu clico na setinha, alguns templates já existentes. Né? Por exemplo, o meu aqui ele tem o template de construção, de arquitetura estrutural e mecânico. No caso, eu vou querer um modelo de arquitetura. Se caso eu já tivesse um template, um arquivo padrão que tivesse algumas coisas configuradas, eu então procuraria ele por aqui, enquanto, né, onde ele está instalado, e traria esse meu template para dentro do Revit. Então, eu escolhi modelo de arquitetura, eu vou criar um novo projeto, eu não vou criar um modelo de projeto. O que seria um modelo de projeto? Um modelo de projeto seria se eu quisesse criar uma template, não é o caso, eu quero criar um projeto. Então, eu venho aqui e dou um OK. Ele vai abrir a tela do Revit. Ao abrir a tela do Revit, algumas coisas a gente pode notar na sua interface. Para quem é usuário do AutoCAD, já tem bastante facilidade com a interface, porque tem bastante semelhanças, né? Então, eu vou conseguir ver aqui ó, na parte superior as diversas abas com as ferramentas. Vão notar que o Revit tem bastante funções e bastantes ferramentas nessa parte superior. Aqui no meio a gente vai encontrar a tela onde a gente faz a modelagem. E eu vou encontrar aqui na lateral duas abas muito importantes. Você vai observar que talvez na hora de você abrir o seu Revit, vai ter uma pequena diferença aqui com o meu. Eu tenho aqui a aba propriedade e a aba navegador de projeto. Se eu clicar aqui, ele altera o navegador de projeto, se eu clicar, propriedades. Por default, normalmente essas abas navegador e propriedade, elas vêm uma em cima da outra. Então, você vai ver a primeira aqui, propriedades, aí logo embaixo aqui, navegador de projeto. Eu sobrepus uma, né, arrastei uma delas por cima da outra, dessa forma eu tenho uma do lado da outra aqui, tá?
Isso é só uma maneira de você personalizar a sua interface, porque poderia, por exemplo, eu já vi usuários do Revit que usa, por exemplo, a outra tela para o lado de cá, assim, ó. Pega, por exemplo, o navegador de projeto e faz desse lado, e as propriedades desse lado. A verdade é que o navegador de projeto, que é essa aba, e a aba propriedades, são duas abas de ferramentas que a gente usa o tempo inteiro dentro do Revit. Então, o importante é não fechá-las, deixá-las, né, aqui sempre perto de você, para você poder usar. Só tome cuidado para não se confundir, né? É só uma maneira de apresentação aqui das abas. No meu caso, está uma sobre a outra. Então, eu fico clicando aqui. Você, ao abrir o Revit, vai ver uma aqui e logo mais abaixo a outra. Uma sobre uma em cima e outra embaixo, né? Aqui, no meu caso, está uma sobre a outra. Existem mais algumas ferramentas na parte inferior que são de acesso mais rápido e também aqui na parte superior também algumas de acesso mais rápido que nós iremos falar conforme a gente for usando, né? São muitas ferramentas, então conforme a gente for precisando, a gente vai conversando sobre elas. A primeira coisa que eu gostaria de explicar é sobre o navegador de projeto. O navegador de projeto, que é essa aba, ele é importante no seguinte sentido. É como se ele fosse o espaço onde eu organizo as minhas vistas e eu também posso fazer algumas configurações de outras informações dentro do projeto, principalmente quando eu passar para a parte anotativa, né, de folhas de projeto, configurações sobre famílias, legendas. Agora, nesse momento da modelagem, para nós o importante vai ser essa parte sobre vistas, ó. Então, eu tenho aqui, ó, se eu clicar nesse maisinho, dentro das plantas de piso, já algumas vistas aqui, ó. A vista do nível 1, nível 2, nível terreno. Se eu abrir aqui, ó, planta de forro, eu poderia até tirar isso aqui, porque eu não vou usar, tá? Não é uma que eu uso muito, mas normalmente vem default nesse Revit aqui. E eu tenho que abrir também as elevações. Então, plantas de piso e elevações são visões que eu tenho, né? Ora, no caso de plantas de piso, seriam visões da face superior, né? Olhando de cima para baixo, meu projeto. E em elevações seria vistas como se fossem vistas, a vista frontal, lateral, né? Lateral esquerda, direita, de fundos. Então, elas são elevações. Na modelagem, é muito importante você o tempo todo estar caminhando de uma vista para outra para você perceber se a sua modelagem está caminhando bem. Então, por exemplo, aqui é o nível 1, ele está assim negrito, porque ele é a aba que está aberta. Ó. Se eu fechar aqui, eu vou fechar o próprio projeto. Eu sempre tenho que ter uma vista, pelo menos uma vista aberta, senão eu fecho meu projeto todo. Agora, eu posso abrir outras vistas. Eu não tenho nada modelado ainda, mas, por exemplo, se eu clicar em nível 2 aqui duas vezes, ele abre a planta, né? A planta de nível 2. Se eu clicar em terreno, duas vezes, ele abre a vista terreno. Se eu clicar numa elevação, por exemplo, a leste aqui duas vezes, ele abre uma vista lateral. Eu vou fechar, ó, fechar isso aqui, fechar isso aqui, fechar isso aqui. Então, o que é importante eu entender? É que através do navegador de projeto eu vou, como o próprio nome diz, navegar, né, entre as vistas, as várias formas de visualizar. Eu também vou conseguir abrir outros tipos de vistas, como o próprio 3D e cortes, né? A gente vai fazer isso aqui em sequência. Então, guarde aí que o navegador de projeto é uma ferramenta muito importante para você. É uma aba onde tem várias ferramentas importantes. E a aba propriedades, ela vai ser importante conforme a gente for modelando, né? A aba propriedades, ela sempre vai falar das propriedades do que está visível ou selecionado, vamos dizer assim. Por exemplo, quando eu não tenho nada selecionado, inclusive agora eu não tenho nada modelado, as propriedades que fala aqui é sobre a propriedade da própria vista, que é a planta de piso nível 1. Assim que eu começar a modelar e ter elementos que eu posso selecionar, vocês vão ver que as propriedades serão específicas daquilo que eu selecionei dentro do modelo. Então, nós vamos ver isso daí logo na sequência.
Duas coisas são muito importantes de ser organizadas dentro do Revit quando a gente vai fazer uma modelagem. A primeira dela é em relação às unidades, qual unidade que eu vou modelar, e a segunda é referente aos níveis. Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer o seguinte raciocínio. Ó. Eu vou vir aqui no projeto de AutoCAD que a gente vai modelar, e a primeira coisa que eu vou observar aqui, por exemplo, é em que unidade que esse projeto foi, por exemplo, desenhado no AutoCAD. No AutoCAD, se eu observar, ó, as cotas, elas estão em centímetros, mas não basta somente eu ver a cota em centímetros, é importante eu saber se o desenho está em centímetros, né? Então, eu vou, por exemplo, medir, ó, aqui eu tenho esse 140, que seria 1,40 m. Se eu pegar aqui a ferramenta de distância e vir aqui medir, ó, eu vou observar aqui que realmente ele foi desenhado, né? Esse espaço aqui dentro do AutoCAD realmente está com 140. Então, o meu desenho está em centímetros. Se eu usar essa planta do jeito que ela está aqui, seria interessante eu trabalhar lá no Revit em centímetros, né? Já que eu usaria essa base aqui em centímetros. Só que no projeto que eu fiz a limpeza, para a gente poder fazer a modelagem, eu alterei aqui a unidade, ó. Se eu pegar, por exemplo, aqui, fazer assim, ó, DI, que é a ferramenta Distance, né? E medir aqui, ó, onde tem aquele mesmo 140, vocês vão ver que tá 1,40. Então, eu transformei esse projeto aqui em metros, para a gente poder trabalhar em metros. Então, a planta do CAD, que vai me servir de referência para o início da modelagem, eu deixei ela organizada com as medidas em metros. Então, isso significa que vai ser importante eu trabalhar isso lá no Revit, eu vou voltar lá no Revit, em metros. Então, como que eu faço essa configuração aqui dentro do Revit? Eu faço o seguinte, eu vou digitar as letras U e N, U de uva, N de navio, e assim que eu digito UN, U de uva, N de navio, o Revit já abre para mim essa caixinha aqui, sem que eu precise dar algum Enter, tá? Só de digitar UN já abriu. O que eu quero arrumar aqui? Eu quero arrumar algumas informações. Por exemplo, aqui onde está a medida linear, eu quero colocar isso aqui em metros. Então, eu venho aqui, altero para metros, cadê metros? E coloco também de arredondamentos 2 casas decimais. Caso você, vou dar um OK, caso você ao abrir essa caixinha não tenha a medida de linear, possivelmente mais para baixo você vai ter a informação de comprimento, tá? A mesma coisa, pode usar. É porque até o 2022 era assim e depois do 2021 para frente alterou. Tem a informação comprimento. Então, no lugar do linear, se altera onde está comprimento. Então, comprimento ou linear é metros. A área, você vai ver que ele já mudou para metros quadrados, ó. Metros quadrados. Eu posso colocar aqui também 2 casas decimais. E em seguida, volume, ó, metros cúbicos. Você vai ver que ele já começou a entender, já alterou para 2 casas decimais, ó. O que mais que eu altero aqui? Normalmente eu trabalho também em inclinação, não em graus, né? No Brasil a gente não costuma trabalhar em graus, inclinação, a gente costuma trabalhar em percentual, né? Em porcentagem aqui, ó, percentual. 2 casas decimais também, e aqui o resto eu não vou mexer, tá? Eu mexi só na medida linear, que é o mais importante, a área metros quadrados, volume metro cúbico, e na inclinação em porcentagem. E outra informação que eu vou alterar é aqui, ó, a posição da vírgula. Eu vou, no nosso caso, seria ponto, ponto, vírgula. Fiz essa alteração, dou um OK. Então, alterei aqui, primeira informação, as unidades. E agora, eu vou alterar aqui, ó, outra informação, que é a questão dos níveis. Para fazer essa alteração de níveis, que é a segunda coisa importante aqui no Revit, eu vou primeiro mostrar aqui no projeto arquitetônico que níveis que eu decidi trabalhar. Você vai observar o seguinte aqui comigo. A edificação, ela está num terreno que está em aclive. Como é que eu sei isso? Eu sei porque aqui na parte frontal, ó, eu tenho nível 0, 0,
E aí, quando eu chego aqui atrás, ó, eu tenho nível 7,43. Então, tem mais de 7 metros aqui de diferença de altura, da frente do terreno até o fundo. Para a modelagem do Revit, é importante a gente sempre seguir alguns níveis importantes. Por exemplo, eu queria muito ter no meu projeto, né, a indicação do nível 00, que seria o nível mais baixo aqui da implantação, onde eu entro com o carro. Eu acho que seria importante eu ter também para a modelagem o nível, algum nível aqui da edificação, da implantação da edificação. E eu queria ter também o nível da cobertura. Por que eu estou escolhendo o nível de implantação e o nível da cobertura? Vocês vão observar que na modelagem no Revit, tudo é modelado em relação aos níveis. Por exemplo, vou modelar a cobertura. É interessante que eu modele ela a partir do nível da cobertura. Vou modelar a edificação a partir do nível da implantação. O acesso a partir do nível aqui de baixo, né, do 00 do acesso. Então, esses níveis, eles são importantes, cada projeto vai variar, né, então a gente tem que ficar atento a isso, e é importante a gente entender esse raciocínio que o software faz. Então, eu vou trabalhar o nível 00, o nível de implantação da edificação, eu escolhi trabalhar com esse nível aqui, ó, de 1,90 m, por quê? Porque se você olhar atentamente aqui no projeto, todo o entorno da edificação, fora aqui a parte que está com o piso permeável, que seria aqui a garagem, fora isso aqui, toda a parte da edificação que é implantada, ó, é 1,90 m. Então, eu tenho tipo um platô, né, um platô aqui de entorno da edificação, de 1,90 m, e sobre esse platô foi construídos os demais pisos. Então, eu quero usar essa referência de 1,90 m. Então, segue aí o raciocínio: 00 do acesso, 1,90 m da implantação, e eu vou pegar aqui a cobertura pelo corte, ó. Pelos cortes, não tem uma indicação de nível na cobertura. Então, eu vou ter que trabalhar com o seguinte, ó. Observa, aqui eu tenho a indicação do nível 1,90, eu quero saber qual que é a altura aqui por cima da laje. Então, a partir do 1,90, eu vou pegar a ferramenta DI, eu vou medir daqui do 1,90 até a face superior da laje, da cobertura, eu tenho 322, ou seja, 3,22 m. Então, me ajuda a guardar aí, 3,22 m. Então, eu vou agora aqui para o Revit, deixa eu ir para o Revit, e organizar essa questão dos níveis. Onde que eu organizo? Eu vou vir aqui no navegador de projeto, abrir uma vista de elevação. Então, navegador de projeto, 2 cliques aqui na elevação leste. Na elevação leste, você vai observar o seguinte: já tem aqui 2 níveis criados. Não é o que eu quero em termos de medida, mas já está iniciado aqui algum raciocínio. Quem vai ser para mim o nível 1? O nível 1 é justamente o 00. Eu vou manter ele aqui 00 e vou só alterar o nome. Como é que eu faço para alterar o nome? Eu clico em cima do nome, dou mais um clique e aí eu consigo alterar esse nome. Por exemplo, vou colocar o nome aqui, acesso. Um clique fora, você vai ver que ele vai me perguntar se eu desejo renomear as vistas correspondentes. Eu vou colocar aqui sim. Só que antes de eu colocar aqui sim, eu quero que você observe aqui, ó. Tá vendo que aqui tá escrito nível 1, que era como estava? Na hora que eu dou um sim aqui, ó, você vai ver que ele muda lá para acesso, ó. E a planta nível 1 que estava aberto também mudou para acesso. Então, ele já fez a alteração para mim, ó. Daqui até aqui, eu tenho uma diferença de 1,90 m, que é a implantação. Então, eu posso já, de cara, que mudar no próprio nível. Eu clico aqui, clico mais uma vez e digitar aqui 1,90 m e clicar fora. Ó, na hora que eu fiz isso, ele automaticamente, ó, já mudou a distância entre o acesso e o nível, porque isso aqui é real, né? O que tá faltando mudar aqui? Tá faltando mudar o nome. Então, eu vou clicar em nível 2 e vou colocar aqui plataforma. Vou colocar como plataforma, porque seria a plataforma de implantação, né, da edificação. Plataforma, ao clicar fora,
pergunta se eu desejo renomear, sim, ele já alterou lá, ó. Tá faltando o nível que eu quero, que é o nível da cobertura, né? Se todos lembrarem aí, a gente tinha informação aqui de medida, né? Que a gente mediu aqui, de uma diferença de 3,22, ó, daqui do 1,90 até lá em cima de 3,22. Então, a partir dessa medida, eu vou criar o terceiro nível, que seria a cobertura. Para eu criar, eu vou vir aqui, ó, na aba arquitetura. Mais para frente aqui onde está dados, eu tenho aqui, ó, informação nível. Cliquei aqui em nível. Ele vai já abrir para mim aqui algumas ferramentas, ó. Por exemplo, eu estou na ferramenta desenhar, com isso aqui selecionado. Isso significa que eu vou desenhar uma linha. Uma linha precisa de 2 pontos. Só que para eu desenhar essa linha de forma mais prática, eu já vou falar para o Revit que eu quero um deslocamento de 3,22. Por quê? 3,22 observe que é positivo, então significa que é para cima. Se eu clicar na própria linha para desenhar o nível, você vai ver que ele já vai fazer para mim aqui o deslocamento que eu preciso, ó. Vou usar a própria linha do nível, ó, cliquei aqui e cliquei aqui no final. Eu já criei aqui, ó, o nível, né, que tem uma diferença de 3,22, porque eu tinha pedido através do deslocamento, e ele já colocou para mim aqui qual que é o nível, ó. Por quê? Porque na verdade eu dei o desnível, né? Eu dei a diferença de altura e ele já calculou para mim qual que é o nível que isso aqui vai ficar. Então a cobertura está a 5,12. Fiz isso daqui, agora eu clico aqui em cima de nível 3, mais uma vez, posso alterar aqui cobertura. Observa que ele estava habilitado a função de criar a vista. Então, na hora que eu fiz o nível, ele já criou uma vista, ó. Cliquei fora, quero renomear, então ele já abriu aqui, cobertura. Então, observa, agora eu tenho o meu projeto com as unidades corretas, que é metro que eu quero, e eu tenho os níveis configurados. E tenho aqui já as minhas vistas todas, ó, acesso, que é a primeira vista, cobertura, que é a de cima, plataforma e terreno. Em seguida, continuaremos com a modelagem.